Miguel, nós podemos migrar para a prosa voltada diretamente ligada à IATF? E aquela pergunta que o pessoal tem que sentimento, qual que é o protocolo, qual que é o remédio, o que, que é a solução, né? E aí eu acho que se a gente entrar na operação e tentar, via as duas espécies que você já vazou para a gente a operação, tentar dar um direcionamento para os Claro, claro. protocolos, a gente vai ajudar a audiência. Muito bom. Acho que a primeira mensagem que eu queria passar é: se alguém recomendou um protocolo, um veterinário recomendou um protocolo, ou se você viu num folheto, né, um protocolo de laboratório, né, o laboratório às vezes entrega lá um protocolo de específico, não é interessante que o cara mude. Tá? Então, depois da adoção de um protocolo, é tempo fixo. Então é assim, ó, não, mas segunda-feira eu estava apertado de serviço, vou fazer terça. Deu tudo errado. Né? A aplicação dos hormônios, ela tem que ser feita com bastante rigor, de dia e de hora. Isso é muito importante. Tá? E existem, vamos falar, duas grandes vertentes dos protocolos. A vertente dos protocolos à base de estrógeno e progesterona, que é aquele que a gente coloca um implante na vaca e aplica uma injeção de estrógeno no primeiro dia. E uma outra vertente, que são os protocolos chamados de OV-Sync, inclusive foram os primeiros propostos, que é o protocolo à base de GNRH. Esse protocolo, na sua essência, ele nem traz o implante. Ele tem a aplicação do GNRH, que tem como, se eu ficar muito técnico, vocês vão me vigiando, né? Vai lá. Então nós temos essa primeira aplicação no OV-Sync, nós temos a primeira aplicação de GNRH, que tem como objetivo fazer a vaca ovular. Qual vaca que ovula? A vaca que estava em anestro, sem atividade nenhuma, ou aquela que tem atividade, que tem um folículo crescendo, mas está metabolizando e não está conseguindo chegar ao pico de LH? Aquela que tem o folículo crescendo. Então a gente utiliza esses protocolos idealizados, né, no OV-Sync em vacas de grau de sangue mais voltado para o europeu, em vacas holandesas de alta produção, né? Que quando a gente passa o ultrassom, a gente vê que a maioria dessas vacas que já passaram pelo resguardo, né, pelo período de espera voluntária, as vacas que já passaram dos primeiros 30 dias de pós-parto e que já possuem folículo grande, a gente utiliza esse OV-Sync nelas. Porque eu preciso fazer com que esse folículo grande que não está conseguindo ovular saia de cena. Porque se ele ficar em cena, eu posso utilizá-lo no dia da inseminação. Então, é um folículo que está lá, que ela não está conseguindo ovular, por dias e dias e dias. Então, aquele ócito, aquele óvulo, né, que é a forma errônea, aquele ócito que está ali dentro, ele já foi envelhecido, ele já perdeu viabilidade, e aí eu vou acabar induzindo a ovulação desse folículo lá no final. Como é que você tira? Você tira o óvulo? Tirar, que eu quero dizer, é aplicar um hormônio para fazer com que ela ovule. Então, nesse tipo de rebanho, de vacas mais puras, europeias, né? Então vamos falar assim, nesses rebanhos de vacas holandesas de alta produção, geralmente nós temos um padrão de vaca que passou dos 30 dias de espera voluntária e já tem um folículo grande no ovário, que se eu não tomar cuidado, ele vai persistir por todo o protocolo de IATF e ele que vai ovular no final do protocolo de IATF e eu vou inseminar aquele ócito que já está envelhecido. Então o que eu tenho que fazer? Fazer ele ovular no começo do protocolo. Sumir com ele, para vir um folículo novo e eu utilizar esse folículo novo no dia da inseminação. Entendi. É quase dar um reset na vaca, entendeu? É dar um reset na vaca. Só que no OV-Sync nós damos o reset através da primeira ovulação. Agora, se eu pego o OV-Sync e vou utilizar em vaca girolando, que a propósito eu acho que é o grande trunfo, né, do nosso rebanho, né, é um gado importantíssimo, então nós temos que pensar no gado girolando, né, e isso daí tem que estar sempre na nossa cabeça. Nós temos aqui um rebanho, no podcast do Girolando ele até falou, né, no Brasil e também em outros países, mas nós somos o pioneiro e é aqui que mora o girolando, então nós temos um número muito grande desse padrão, desse perfil de rebanho. Então nós temos que lembrar disso. E nós temos que lembrar que não tem ninguém fazendo trabalho, fora a gente, para estudar esse tipo de rebanho. O ninguém, eu estou sendo, né, extremista. É muito pouco, né? Ninguém. Mas eu digo assim, a maioria dos trabalhos são nossos. Então não tem nenhum trabalho com vaca girolando nos Estados Unidos. Uhum. Então não adianta a gente pegar um estudo americano, um estudo europeu, um estudo e tentar colocar no nosso rebanho. É outro tipo, é outro perfil de gado. Tá?
Então, voltando, não adianta a gente pegar um protocolo à base de OVSync que vai se basear, que o reset vai basear na primeira ovulação, para que o resto do protocolo dê certo, e utilizar numa vaca que não tem folículo para ovular. Lembra que eu falei para vocês que as vacas com grau de sangue zebuíno geralmente estão em anestro? Então o ovário não tem nada, está pequenininho, não tem folículo. Eu vou induzir a ovulação de quem? Então eu vou aplicar um GNRH para induzir a ovulação de ninguém. E se ninguém ovula, não temos o reset que você falou. Então por isso que nós tivemos que pensar numa outra forma de resetar essa vaca que não fosse via ovulação. E aí nós que eu falo é porque eu tô pegando um pouco, né? Eu não tive nada a ver, não. Nós desenvolvemos um protocolo à base de estrógeno e progesterona. Nós brasileiros. Nós brasileiros. Desenvolvemos um protocolo à base de estrógeno e progesterona. E aí quem faz esse reset é essa união, né? Combinação. É essa combinação desses dois hormônios. Então, ao invés de a gente fazer o GNRH, que induz a ovulação para resetar, a gente faz estrógeno e progesterona, que bloqueia o hipotálamo, corta a liberação de GNRH, corta a liberação do eixo reprodutivo, e o ovário começa de novo. Nós cortamos momentaneamente, na hora que se aplica, bloqueia o hipotálamo, deu um silêncio, acabou os hormônios, foi lá embaixo. E aí depois ele começa a pulsar, a fazer de novo os pulsos de GNRH, e aí ele retoma, e aí sim começamos uma nova onda folicular, e aí nós temos um início, né, igual para todo mundo, da onda que vai originar o folículo dominante que vai ovular. Então, são duas vertentes, uma à base de ovulação no primeiro dia, e outra à base de reset via combinação de estrógeno e progesterona, e a partir desses dois protocolos é que a gente vai acabar ramificando para as outras possibilidades. Mas a grande diferença é o perfil do rebanho. Se eu usar GNRH num rebanho que não tem folículo para ovular, ou seja, girolando, não adiantou nada, joguei fora o protocolo e o meu tempo. Se eu usar o protocolo à base de estrógeno e progesterona numa vaca holandesa com folículo persistente, não adiantou nada, porque eu vou fazer o bloqueio hipotalâmico, mas o folículo já está desse tamanho. Então, esse bloqueio do eixo reprodutivo diminui os hormônios reprodutivos, mas o folículo já está lá. Na hora que ela retoma a pulsatilidade, esse folículo é que está lá de novo, entendeu? Então, lá no final do protocolo, geralmente depende, né, do protocolo, com 10 dias, 12 dias ou 17 dias, depende do protocolo. No final do protocolo, quando a gente induz a ovulação, é esse grandão que está lá, se a gente usar o protocolo de estrógeno e progesterona. E aí não vai emprenhar ninguém. Porque ali tem um ócito envelhecido, que passou por estresse de balanço energético negativo do pós-parto, né? Que passou por, adaptação da nova dieta, que passou por um punhado de coisa, e já está envelhecido, propriamente dito. Gosta, né? O ócito ele é muito sensível, né? A duração dele é muito pouca. Então, por isso que é importante a gente saber adaptar qual dessas duas vertentes nós vamos usar, né? Não precisa descartar leite, né? O que a gente faz no protocolo de inseminação artificial, e isso eu acho que é uma informação muito importante, eu acho que tem que desmistificar mesmo, né? Porque o hormônio é uma coisa que assusta. Sem dúvida. Tem hormônio. Nossa senhora, como é que faz? Então o protocolo que a gente faz na IATF é realmente um protocolo hormonal. O protocolo é um conjunto de ações, né? Então a gente fala que é protocolo porque é um conjunto de ações pré-determinadas em dias específicos que a gente vai fazer como receita de bolo, né? O difícil é a gente chegar naquela receita. Mas o fato é, chegamos na receita de bolo, nós vamos usar aquela receita na fazenda. Então esse protocolo hormonal às vezes assusta, é hormônio. Se é hormônio, vai dar problema. Só que esses hormônios que nós estamos utilizando nada mais são do que os hormônios que a vaca produz. Você entende? Não tem nenhum hormônio novo para ela. Minto, tem um. Só que esse hormônio que é novo para ela, na verdade, é porque a gente tira da égua e usa no protocolo, em alguns protocolos, né, da vaca, que é o ECG. Novo hormônio da vida, Foligon, 5-ECG. Então esse daí é o único desconhecido. Mas é hormônio proteico, né? Então assim, não é nada que ela não consiga lidar ou não é nada que ela não já conheça. Então quando a gente faz o estrógeno, trocando em miúdos, é o estrógeno que ela já ia produzir. Você só quando a gente direcionou, põe um implante de progesterona, é a progesterona que ela já ia produzir
com o corpo luto dela. São hormônios conhecidos dela que ela já ia produzir. A única coisa é que a gente coloca eles de forma organizada para inseminar todo mundo junto. Sim. Então, não é o hormônio que vai dar malefício, que vai sair no leite, que vai ficar na carne. Não, é o hormônio dela.